É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Vamos nos pôr de pé. E é tão bom ter o Sr. Júlio e Lídia aqui de volta, depois de um tempo com muito sol, muito calor, resolveram vir até ao frio. E para se aquecerem, eu vou pedir à Lídia que nos leve ao trono da graça em oração. Amém. Amém. É bom estarmos aqui louvando ao Senhor. E nós estamos aqui para celebrar, para dar graças. Estás na presença do Senhor nesta manhã. Então celebra conosco tudo o que Ele tem feito na tua vida. Celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir Sua palavra, e os nossos celeiros iriam transbordar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir Sua palavra, e os nossos celeiros iriam transbordar. Para celebrar, e durante esse tempo põe a tua mente em tudo aquilo que Deus tem feito para ti. Dá graças nesta manhã. Abre o teu coração. Nós estamos na presença do Senhor, né? Nós estamos na presença do Senhor.
a tua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e te bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e te bendirei, e em teu nome minha mão levantarei. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e te bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Tu tens experimentado esta graça? Tu tens experimentado esta graça de Jesus? Eu às vezes digo, eu não sei como pessoas que não conhecem a Jesus conseguem sobreviver. Porque a graça do Senhor é o que nos sustenta a cada momento. Amém. Nós temos ouvido da graça, temos tido esse estudo sobre a graça. A Igreja do Nazareno escolheu este ano como o ano da graça. Que esta graça possa estar contigo a todo momento. Porque pela Efésios capítulo 2, versos 8 a 9 nos diz assim nesta manhã: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Romanos 3, 23 a 24. Porque todos pareceram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratificadamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. E ainda no livro do Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém. Essa graça Amém. está conosco Amém. a cada dia. E esse Deus está aqui presente. Ele está aqui conosco hoje. Sentes a presença de Deus? Diz amém. Deus está presente. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia.
como eu te falo e podes me ouvir. Amém. É o ano da graça. E ao cantarmos este hino a seguir, eu sei que é um dos favoritos do Júlio, mas que tu também possas pensar nos momentos em que só a graça de Deus. Esta semana eu li, acho que foi ontem, há algo que diz que às vezes a gente diz, agora é só pôr na mão de Deus. Não devia ser assim. A primeira coisa a fazer é pôr nas mãos de Deus e esperar na graça dele. Não como a última coisa, mas a primeira. Confiar nessa graça que está conosco a todo momento. Nessa graça que é maravilhosa, que é preciosa. Nessa graça que só podemos ter em Jesus. Amém. Amém. Qual maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. Qual maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus é glória.
experimentado esta graça? Tens experimentado esta graça? É uma graça maravilhosa. Amém. É aquela graça que nos dá tranquilidade, que nos dá paz nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes eu acho que nós temos que parar e pensar como Deus nos amou de tal maneira, deu o seu Filho e nos deixou o Espírito também, para que interceda por nós, quando nós nem podemos pôr por palavras aquilo que está dentro do nosso coração. Deus é maravilhoso. A sua bondade é tremenda. E eu acho que muitas vezes na nossa vida cristã nós não paramos para pensar na bondade que Deus nos dá a cada dia. Eu tenho tentado acordar a cada manhã e dizer: Senhor, obrigado por um novo dia. Obrigado, Senhor, por poder abrir os meus olhos. Obrigado, Senhor, por poder caminhar. Obrigado, Senhor, por ter a cada um de vocês. Amém. Que possamos ter um coração grato. Que possamos aprender. Eu acho que nós temos, mas às vezes nós não expressamos essa gratidão. Mas possamos expressar essa gratidão. Parar para pensar que a bondade de Deus é maravilhosa. E ela está conosco a todo momento. Amém. Que esta semana possa ser o teu foco. Pensa na bondade de Deus. Pensa no que Ele tem feito na tua vida. As necessidades supridas. As portas abertas. O conforto que Ele dá, mesmo nos momentos mais difíceis. Neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Ele está conosco. Amém. Essa é a graça do nosso Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti, Eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E eu te dou a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós cantamos da tua bondade. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro testemunhando da tua bondade. Sim, Pai. Deus, tu és tão bom. Senhor, tu és tão bom. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, pela tua graça, pela tua presença, Senhor. Amém. Tu sabes as necessidades do teu povo. Sim, Pai. Senhor, tu sabes as necessidades de cada um de nós aqui presente, dos que estão em casa ouvindo, Senhor. Tu sabes aquilo que nós nem podemos pôr em palavras, Senhor. Nós confiamos nessa tua bondade, Senhor. Yes, Lord. Senhor, nós chegamos aos teus pés não porque merecemos, ó Deus, mas confiando na tua bondade e na tua graça, Amém. Senhor. Amém. Não só na eternidade, mas como disse o salmista, que seria de nós se não viéssemos ver a bondade do Senhor, as maravilhas do Senhor neste mundo. Nós queremos que tu queres o melhor para nós, mesmo deste lado do mundo, Senhor. Ajuda-nos a confiar. Não deixes que o inimigo venha e brinque com a nossa mente e nos faça ver as nossas falhas e como nós não somos merecedores. Nós não chegamos a ti porque merecemos, ó Deus. Nós chegamos a ti porque tu és um Pai, Yes. porque tu nos ouves, porque tu estás connosco, Amém. porque tu enviaste o teu Filho e tu nos deixaste o Espírito, Senhor. Amém. A tua bondade é maravilhosa, Senhor. Amém. A tua bondade é maravilhosa e nós te agradecemos por isso. Fica conosco, ó Deus. Abençoa cada um, supre cada necessidade, pois éramos confiantes na tua bondade, Senhor, na tua fidelidade, ó Deus. Amém. Amém. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom,
fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Louvor é para Deus, mas, amém? Os irmãos estão. O louvor é para Deus, a palavra é para enriquecer o nosso coração, mas eu quero vos dizer que eu tenho ficado extremamente abençoado com o louvor nesta manhã. Porque nós ouvimos falar da graça, o coro que levou-me a recuar no passado é um coro que nós podemos dizer baseia o nosso estudo nesta manhã. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. Isso tem a ver com a graça sustentadora. Hoje nós estaremos falando sobre essa graça que nos ajuda, nos sustenta na nossa jornada diária. E é tão bom saber que Deus cuida de nós em todo o tempo, porque Ele tem sido bom. E isso, a sua bondade também é demonstrada pela sua infinita misericórdia e a sua graça. Nós estamos aqui graças à graça de Deus. A nossa salvação é de graça, mas nós podemos também dizer que realmente Deus não nos salva gratuitamente. Ok? Os irmãos ouviram o que o pastor disse? Nós falamos que a salvação é de graça, mas eu quero vos dizer que Deus não nos salvou gratuitamente. Ele não nos perdoou gratuitamente. Porque sendo Deus um Deus justo, se Ele viesse e decidisse perdoar a todas as pessoas que fazem o mal ou que cometem crimes, vendo para Ele, nós diríamos que Ele não é justo. Porque é esperado de que qualquer juiz que seja justo execute a sua justiça sem ver a quem. Então nós poderíamos dizer que Deus é injusto se de certa forma Ele perdoasse a todas as nossas ofensas. A salvação, meus amados irmãos, é de graça porque alguém pagou o preço. Alguém teve que morrer para que a justiça de Deus fosse obedecida. É por causa disso que a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu Filho Jesus para ser propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Então alguém teria que ser condenado, nós teríamos que ser condenados. Mas por causa da graça de Deus, por causa do seu amor, o seu Filho Jesus vem e Ele morre no nosso lugar. Por isso que nós dizemos que Deus não poderia nos perdoar só por perdoar, porque senão Ele seria injusto. A justiça tem que ser cumprida. E é cumprida na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então isso deve fazer com que nós possamos transbordar de alegria e agradecer a Deus. Falar da sua justiça nos mostra a sua graça.
E hoje nós estaremos falando dessa graça enquadrada no coro que a nossa irmã Fatinha, de uma forma, eu creio, sábia ou dirigida pelo Espírito Santo, ajudou que nós pudéssemos ter nessa manhã. Porque é o coro que fala sobre o tema, graça que nos sustenta. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. É maior que a vida. Porque nas circunstâncias adversas da vida, meus amados irmãos, o que vai nos suster é a graça de Deus. Que nós possamos depender dessa graça. Pai, a tua palavra mais uma vez estará sendo, ó Deus, trazida à tua igreja, ao teu povo. Oramos pedindo que ela possa ser poderosa. Ó Deus, ela é poderosa, mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa convencer-nos da necessidade de andarmos no teu caminho. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Nós temos vindo a falar sobre a jornada da graça. Nós temos reconhecido de que nossas vidas são um produto da graça de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. E eu posso dizer que nós não poderíamos nem existir se não fosse a graça de Deus. Essa realidade nos revela uma extraordinária história de amor de Deus no plano que tem Deus, no plano fulcral para a nossa salvação. Nós começamos vendo o facto de que a humanidade está longe de Deus, mergulhada no pecado, separado de Deus. Não há nada que o homem possa fazer, meus amados irmãos, para que haja realmente transformação da sua vida. Não há nada que o homem possa fazer para melhorar a sua condição espiritual. Não há nada, não há nenhum caminho que o homem possa tomar para que ele possa encontrar a paz plena. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que o yoga tem sido uma das correntes que muitas pessoas, e mesmo crentes, estão adotando. Se Paulo estivesse nos nossos dias, ele chamaria essa prática ou essa corrente a doutrina dos demónios, porque tira o fulcro da nossa existência, de que nós somos, como Paulo diz, destituídos e separados da glória de Deus, e não há nada em nós que nós possamos voltar para nós, que vai encontrar aquela paz interior. Infelizmente, meus amados irmãos, essa prática entra de forma sorrateira nas nossas casas. Nós achamos aquilo bonito, achamos aquilo soft. Mas se nós formos estudarmos ou ouvirmos, meus amados irmãos, nós tremeremos. Tremeremos até a base, porque o que é que essa doutrina nos diz? É que você tem tudo o que precisa para alcançar a paz. Tudo o que você precisa para alcançar a estabilidade. Meus amados irmãos, nós não temos nada. Nós não somos nada. A palavra de Deus apresenta um homem sem Deus, completamente sem nada, sem valor, morto. E Paulo diz, ele vai longe, ele diz, vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados, separados da graça de Deus, e não há nada que nós possamos olhar para nós, para dizer, não, eu tenho alguma coisa que eu posso encontrar dentro de mim. A palavra de Deus nos diz, mesmo nas nossas obras, são consideradas aos olhos de Deus trapos de imundícia. Doutrinas que achamos corretas, achamos normais, mas meus amados irmãos, eu quero chegar na presença de Deus com temor e tremor, para que vos dizer que em tudo possamos ter a visão bíblica do que é a nossa vida. O homem afastado de Deus, o homem mergulhado no pecado, que não tem nada dele que possa realmente restaurar. Por causa disso, o Filho de Deus veio e ele se fez homem. E através dessa vida na sua presença, agora sim, nós poderemos ter a paz. Porque a paz quem dá é Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá.
O pecado nos deformou do estado que nós fomos originalmente criados. No início, o homem foi criado para ter o quê? Intimidade com Deus. No jardim do Éden, a palavra de Deus nos diz que o homem pecou e esse relacionamento foi completamente cortado. A imagem que estava no homem foi completamente deformada e agora o homem não pode estar na presença de Deus, porque aos olhos de Deus, o homem é pecador, mas a graça de Deus quer que esse pecador seja atraído para Ele. Com amor eterno, Ele nos tem atraído, graça proveniente. Onde você está mesmo longe de Deus, sem nada que possa fazer, Deus começa a trabalhar na tua vida para te atrair para Ele. Momentos que nós chegamos, às vezes, circunstâncias difíceis, Deus faz com que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele e dizer, não, eu tenho alguém que me ama, eu tenho alguém que realmente pode transformar a minha vida. Meus amados irmãos, uma coisa importante que nós podemos entender segundo a palavra de Deus é que o pecado nos roubou toda a nossa espiritualidade. Aquele desejo de estar perto de Deus, aquele desejo de conhecer Deus, aquele desejo de intimidade com Deus. A palavra do Senhor nos diz que na viração do dia, Deus chegava no jardim do Éden. Ele chegava não somente para ter comunhão com o homem, mas ele chegava para ver se tudo, e ele sabia que tudo estava bem, mas é como aquele que conhece tudo e que zela para o bem-estar do homem. O homem peca, a sua natureza é corrompida, a humanidade também sofre com as consequências do pecado. E por isso mais tarde nós lemos Paulo dizendo que a humanidade geme, esperando o dia da redenção. Nós gememos, nós estamos realmente como que em dores, esperando o dia em que aquele que vem virá para nos redimir. Mas até lá, meus amados irmãos, Ele está trabalhando. Você vem à igreja do Senhor, graça proveniente, para te dar uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Em casa você reconhece a graça de Deus, o seu favor, e Ele te puxa, e Ele quer te atrair. Nós chegamos naquele momento em que nós reconhecemos que precisamos de Cristo, que nada do que nós somos ou fazemos tem valor. Mas nós ouvimos de alguém que nos ama e nós corremos para Ele. Naquele momento que nós dizemos sim a Jesus, nós somos transformados. A palavra de Deus nos diz que nós somos adotados na família de Deus. Nós passamos a ter paz com Deus. Agora Ele vive em nós. Graça salvadora. Aquele momento que tu disseste sim a Jesus e Ele salvou dos teus pecados. Mas tu continuas essa caminhada na presença de Deus. Chegam aqueles momentos que na tua vida tu sabes que há coisas que são agradáveis a Deus e que tu deves fazer, mas parece que há alguma coisa que te puxa. E Paulo diz, miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala desse homem que é o homem carnal. É o homem que, apesar de ter dito sim a Jesus, ainda continua agarrado às coisas desse mundo. Ainda continua como que sendo puxado. Ele quer fazer tudo para agradar a Deus, mas ele não faz. E há uma guerra dentro dele. E ele chega num ponto, ele diz, miserável homem eu sou. E ele entra num momento de crise. Na igreja do Nazareno nós chamamos isso crise, em que ele precisa, ele tem aquele desejo, ele diz, o que é que eu posso fazer? Mas graças a Deus, meus amados irmãos, a graça santificadora, que nós chegamos na presença de Deus e nós dizemos, ó Senhor, tudo entregarei. Sim, por Cristo, Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus e agora nós passamos a ser dele e Ele pode trabalhar completamente em nós. Ele tira aquela natureza, aquela inclinação para o mal. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos enche do seu Espírito, graça santificadora.
Agora, o nosso maior desejo é fazer a sua vontade. Nós vivemos para fazer a sua vontade. Tudo quanto nós pensamos no nosso agir diário, na nossa jornada da graça, o que vai no íntimo do meu coração é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E nós reconhecemos que isso é inteira santificação. A palavra de Deus nos fala dessa transformação da vida, e que mais tarde Jesus nos resume essa inteira santificação dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Meus amados irmãos, quando nós amamos a Deus com todo o nosso ser, não há desejo para fazer nada que vá desagradá-lo, porque o nosso coração testifica, o Espírito testifica dentro do nosso coração que agora somos filhos de Deus. É mais do que vir à igreja. Meus amados irmãos, essa jornada da graça nos deixa entender que é mais do que vir à igreja. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre algo muito importante que continua. Porque nós precisamos entender que não é o só deixarmos ser inteiramente santificados. A jornada é progressiva. E por isso nós lemos Pedro no capítulo 3, versículos 17 e 18. Fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor. Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse versículo vai ser o tema para o nosso estudo nesta manhã. Nós temos outras passagens. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 17. Amém? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 17, nos diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar. Crescer na graça. Somos chamados a crescer na graça. Paulo fala a um grupo de crentes, e ele disse: filhinhos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Leite vos dei, e não alimento sólido. Porque erais carnais, e vocês andavam segundo os homens. O que é que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que, apesar dessas pessoas estarem na igreja por muitos anos, ele se refere a elas como a crianças. Ele diz: vocês são como meninos a Cristo. Em vez de já estarem a comer alimento sólido, eu tenho que continuar a vos dar leite. Leite. É como que continuar a vos ninar. Há crentes na igreja que precisam ser ninados. Porque se não forem, dizem: pastor, eu já não vou para a igreja. Aquela pessoa fez algo comigo, agora eu estou aborrecido. Crentes que nunca cresceram, que nunca reconheceram que eu venho à igreja é por causa de Cristo. Eu venho à igreja não é por causa de Beltrano ou Ciclano. Você não vem para prestar culto ao pastor. Você vem por causa de Cristo. E o autor do livro de Hebreus nos diz dessa realidade. Ele fala no capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. E no capítulo 12, ele começa dizendo, aliás, 11 e 12, mas nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Lá atrás ele falou de Moisés, lá atrás ele falou de Abraão, lá atrás ele falou dos que, mesmo sem nome, fizeram coisas incríveis, mas foram mortos ao fio da espada. Mas ele diz, paremos. Porque mesmo que nós estejamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
por todas essas pessoas. E parece que Paulo nos coloca dentro de um anfiteatro nos tempos antigos, onde havia aquelas grandes corridas. Pensemos nos Jogos Olímpicos. É como que Paulo nos coloca nessa jornada e à volta no estádio há pessoas nos vendo, todos são crentes e eles estão ali aplaudindo para nos dizer: continue essa jornada, vá, não desista, não desista, e estão torcendo por nós. Paulo, o autor do livro de Hebreus, ele nos diz: mas meus amados irmãos, tirem os vossos olhos das bancadas. Tirem os vossos olhos das arquibancadas, porque mesmo que haja essa nuvem de testemunhas, corramos a nossa carreira com os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Tirem os olhos das pessoas, por mais que tenham feito, corram a vossa carreira na jornada da graça, mas coloque os teus olhos em Jesus, cresça em Jesus, dependa de Cristo e Cristo somente, e serás abençoado. Meus amados irmãos, precisamos chegar àquele ponto de rendição, é a inteira santificação. Nós precisamos entender que há mais. A graça de Deus continua nos trabalhando para nos sustentar nesse momento. A inteira santificação não é o final da jornada. Sim, o final da jornada é a glorificação. Nós dissemos sim a Jesus. Antes, longe de Jesus, Ele nos atrai com a sua graça preveniente. Nós chegamos naquele momento que nós dizemos sim a Jesus por causa da sua graça salvadora. Mas chegamos num ponto que precisamos que Ele mude a nossa vida. É graça santificadora. Mas agora nós precisamos continuar a jornada. É graça que nos sustenta na nossa caminhada. Mas ainda, meus amados irmãos, nessa caminhada nós estamos sujeitos, se nós não tomarmos cuidado, o inimigo chegar para nos fazer cair. Ou para dizermos coisas que, se nós pudéssemos parar e refletir, nós nunca teríamos tomado tal decisão. Há uma história de alguém que, aqui nos Estados Unidos, ele foi na altura do Natal para um dos lugares para comprar presentes. Mas o parque de estacionamento estava tão cheio que quando ele chegou ali foi difícil. Mas finalmente ele viu que um carro parou. E um carro saiu e ele viu que havia dois estacionamentos, 2 lugares para ele estacionar o seu carro. Mas naquele momento veio uma pessoa num outro carro e ele estacionou. Mas só que ao estacionar ele tomou os 2 parques. E ele voltou para essa pessoa e ele disse: por que é que, eu não sei se reparaste, mas o teu carro ficou estacionado, está tomando os 2 lugares. A pessoa voltou-se para ele e disse: e depois? Ele disse: não, é que eu gostaria de também parar o meu carro. Ele disse: então já perdeste a oportunidade. E essa pessoa crente saltou do carro. Ele disse: já perdi a oportunidade? Já perdi a oportunidade? Então eu vou-te dizer o que é perder a oportunidade. E naquele momento, quando ele falou essas palavras, o Espírito Santo falou ao seu coração. A sua esposa estava dentro do carro e ela parou e ela voltou-se para o carro. Mas naquele momento ele já tinha falado: eu vou te mostrar. O Satanás, naquele momento, para nós como cristãos, ele estaria nos dizendo: muito bem, não leva desaforo para casa. O pior testemunho que nós temos como cristãos é usar essa expressão: eu não levo desaforo para casa. Mas vou-te dizer, o crente leva desaforo para casa. Porque já está morto. Já está morto. E Cristo vive nele. Já está morto. Leva desaforo. Nós estamos neste mundo para levar desaforo. E essa história nos diz que esse homem, depois, ele volta para o carro, ele entra no carro e ele dá macharé. Porque ele não quer que a pessoa veja que no outro lado do carro ele tinha escrito, havia uma cara e escrito ali: sorria, Jesus te ama.
Meus amados irmãos, tantos crentes que não levam um desaforo para casa e perdem uma oportunidade de ganhar alguém para Cristo. Tantos crentes com atitudes carnais, atitudes, aliás, mesmo que tenham experimentado a inteira de santificação, mas que chega um momento na sua vida que eles não têm maturidade suficiente. E eu estou falando de maturidade espiritual. E o crescimento na graça, essa graça sustentadora, o que é que Ele nos vai nos dar? É aquela maturidade espiritual para sabermos que em circunstâncias difíceis também nós somos chamados para continuar a ser crentes. Em todo o tempo, meus amados irmãos. O crente é crente em todo o tempo. E se você diz, algumas pessoas dizem, principalmente se você é do fogo, não, eu não sou, eu sou do fogo. É como dizer, qualquer coisa eu explodo. Não, você não é do fogo. Você não é de São Vicente, você é de Jesus. Nós já não somos de nenhuma ilha que nos identifica. Nós passamos a nos identificar com Cristo. Eu sou de Cristo, eu represento a Cristo, eu vivo para Cristo, eu ando neste mundo por causa de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que nós passamos a ser embaixadores de Cristo. Aleluia! Embaixadoras. Onde é que você vai? Cristo está contigo. Agora a pergunta é, como é que você tem representado a Cristo? Será que você não tem levado o desaforo para casa? O diabo muitas vezes está nos aplaudindo. Muito bem, bom testemunho, eu estou gostando, continuo. No coração de Cristo há uma dor. Porque você não pode mostrar Cristo a outros. O Espírito de Deus está nos dizendo que nós precisamos chegar naquele momento em que paramos e precisamos dizer, ó Deus, eu sou santificado agora para viver completamente na tua dependência, mas eu preciso crescer na graça. Como é que você cresce na graça? Você cresce na graça tendo em conta algo que é muito importante, que muitos crentes não fazem. Isso é chamado de disciplina espiritual. E quando nós pensamos em disciplina, automaticamente a nossa mente fecha, porque nós pensamos em legalismo. Não é aquela disciplina, não. Disciplina espiritual é aquele crente que agora diz, eu preciso conhecer e ter a mente de Cristo. Agora, como é que você vai ter a mente de Cristo se não conhece a Cristo? Como é que você vai ter a mente de Cristo se não estuda a palavra do Senhor? Como é que você vai conhecer a Cristo se você não lê a palavra do Senhor? Como é que você vai dizer que tem a palavra de Deus nos momentos difíceis se você não escondeu a palavra de Deus no seu coração? Meus amados irmãos, nós precisamos chegar naquele ponto de entregar tudo a Jesus, mas nós precisamos conhecê-lo. E nós passamos a crescer conhecendo a Cristo. Estudo bíblico. Eu acredito que muitos de vós podem chegar quarta-feira para o estudo bíblico, para ouvir mais de Cristo. Tenho estado aqui no Fellowship Hall para trazer a palavra do Senhor. Eu acredito que todos nós temos aprendido alguma coisa, mesmo eu como pastor. Meus amados irmãos, disciplina espiritual é estudar a palavra do Senhor. Se você é crente, mesmo que tenha experimentado a inteira santificação e vindo à igreja apenas nos domingos, você vai passar por aqueles momentos e vai, no momento em que poderia deixar o testemunho, você vai deslizar, porque você não tem bagagem espiritual. Todos nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, saber o que é que a palavra de Deus nos diz em todas as circunstâncias. Às vezes nós ficamos tão desanimados com as coisas que acontecem nesse mundo e nós dizemos, mas pastor, a palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições. É verdade, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós passamos por aflições,
Mas aflições não devem tomar conta da nossa vida todos os dias. Porque Jesus diz que o crente vive a vida em abundância. Então, automaticamente nós chegamos nessa conclusão, nós lemos a palavra do Senhor, nós dizemos, não, isso vai ser agora a minha forma de viver. Eu vou passar por lutas, mas as lutas não vão ser todos os dias. Então, eu vou também aprender a cultivar aquele espírito. Glória a Deus. Porque nós vamos avançar e Deus vai nos ajudar. Disciplina espiritual. Quanto tempo você ora? Por que você vem a oração? Pastor, é oração em inglês. Pastor, é oração em português. Meus amados irmãos, você não vem para falar com o pastor, você vem para falar com Deus. Fala crioulo. Fala, mas vem estar na presença de Deus. Você e Deus. E como alguém cantou, e mais ninguém. Disciplina espiritual. Meus amados irmãos, isso vai nos ajudar a fortalecer espiritualmente. O crescer na graça, então, implica esse desejo de nós não somente lermos a palavra do Senhor, não somente também orarmos, mas também há algo muito importante, de estarmos em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui nos Estados Unidos, nós reconhecemos que os horários, tudo contribui para nos afastar. Mas há bênçãos quando nós chegamos na casa do Senhor. A igreja de Deus é somente igreja quando nós estamos juntos. Nós podemos exortar uns aos outros, motivar uns aos outros. Então, a palavra de Deus nos diz, mas não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, porque se aproximam aqueles dias. Eu tenho visto, principalmente aqui nessa terra, muitos crentes que eu considero como sendo âncoras. Vocês sabem o que são crentes âncoras? Hoje estão aqui na igreja, tudo está bem, aleluia, glória a Deus. Aborrecem-se com a igreja, amanhã estão numa outra igreja. Depois, quando tudo está bem ali, aleluia, graças a Deus, se alguma coisa acontecer, puxam a âncora e vão procurar uma outra igreja. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz, não deixando a vossa congregação, admoestando uns aos outros, com uma palavra, com um conselho. Pastor Ramiro, eu creio que tu podes ser melhor nisso. Já viste isso? Eu chego como teu irmão. O pastor não é um expert, o detentor de toda a verdade. Há momentos que eu falho, há momentos que eu posso errar. Mas eu estou querendo que eu viva uma vida com a intenção correta, de fazer sempre o melhor. Mas também o irmão estar aberto para o pastor chegar e dizer, irmão, tu não achas que nessa área poderias ser melhor? Isso é comunidade de crentes. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Há uma outra prática. Eu tinha aprendido há alguns semestres, pelo menos eu creio 2 anos atrás, quando eu comecei com a minha formação com a Universidade na África do Sul, que é a necessidade de nós, como crentes, trabalharmos num jornal. Talvez alguns de vocês tenham um diário, não é? Em que podem tomar notas. Eu estou passando por esse momento difícil, mas eu lembro no dia em que Deus trabalhou na minha vida, Deus fez isso. E então podermos preparar aquilo e servir para a nossa meditação. Para nós irmos um dia voltar e dizer, não, o Deus que quando eu estava nessas circunstâncias me ajudou, Ele vai me ajudar aqui. Meus amados irmãos, mas eu quero vos dizer que tudo isso Deus nos ajuda, nos dá para vivermos mais perto dEle, para crescermos na graça. Nós temos uns aos outros, mas continuemos sempre com essa certeza que nós temos o Espírito Santo conosco. Ele nos santifica, mas Ele vem para estar conosco. A palavra do Senhor Jesus disse, e quando o Espírito vier, Ele vos ensinará todas as coisas. A necessidade do Espírito vir a este mundo era para que agora Deus pudesse se fazer presente com todas as pessoas à volta do mundo. Não era só para Jesus ser exaltado, mas para que o Espírito Santo vindo, todos nós pudéssemos ser cheios e nós pudéssemos também ter aquele que nos ensina. Meus amados irmãos, deixemos que o Espírito de Deus nos ensine. Deixemos que Ele cuide de nós, que Ele trabalhe em nós e que nessa jornada da graça nós possamos chegar a um ponto de dizer, Senhor,
O desejo do meu coração é conhecer esses princípios, porque como Paulo disse, eu desejo conhecer a Cristo. Eu desejo conhecer a Cristo. É o teu desejo? Mais perto de Cristo, mais bênção seremos. Mais perto de Cristo, outros verão Cristo em nós. E a igreja terá um sentido neste mundo. Nós não estamos neste mundo apenas para ter um domingo, para virmos à igreja. Mas você e eu estamos neste mundo para falar de Cristo, porque há uma eternidade que nos espera. E alguém disse, 2 extremos, vida ou morte. Escolhei, pois, a vida. Mas nós poderemos falar dessa vida, porque temos começado essa jornada. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, Ele nos santificou, e nós estamos continuando nessa jornada da graça, com Deus nos sustentando. Mas também na próxima semana nós estaremos falando da última fase, não é a última fase, mas dessa graça que é bastante, que é suficiente, não é? Essa graça que vai nos ajudar também. E eu quero vos desafiar, meus amados irmãos, porque mais do que adquirir conhecimento, eu tenho aprendido, eu precisava disso, eu tenho recebido para mim. Como vos disse, é um estudo que nós temos, que vem do superintendente do distrito, mas também que foi trabalhado com um dos pastores aqui da nossa comunidade, eu creio que de Providence, Pastor Dave, e que também tem compartilhado conosco, que eu tenho trazido para a Igreja do Senhor. É um estudo que fala da nossa denominação, da Igreja do Nazareno, de quem nós somos, do que nós acreditamos, mas é um estudo baseado somente na palavra do Senhor. Que Deus possa usar a sua igreja, a Igreja do Nazareno, e para que nós possamos marcar a diferença. Eu termino com as palavras dos superintendentes gerais, David Crocker, que diz, você ser nazareno é uma opção. Uma pessoa pode dizer sim a Cristo, mas chegar no ponto de tornar-se membro, dizer eu quero ser membro, ele terá que fazer uma decisão. Mas moralmente, quando nós dissemos sim, é porque nós passamos a viver de acordo com o que a palavra de Deus diz e de acordo com o que a Igreja do Nazareno também nos desafia a vivermos, que é uma vida de santidade completa, entrega nas mãos de Cristo, para que Ele em nós, o mundo possa ter esperança. Busca a Cristo, vive para Ele. Fiquemos de pé, a hora avançou, nós vamos orar e terminar com a bênção final, mas eu quero vos desafiar para que realmente nós possamos procurar crescer mais na graça e no conhecimento de Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque Tu és aquele que tens cuidado de nós em todas as circunstâncias da vida. Pai, nós temos visto a Tua boa mão. Nós cantamos mais do que cantar, porque sabemos que é bastante para nós a Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a viver e sermos graciosos, proclamando essa graça que nos transforma, essa graça, ó Deus, que nos santifica e que nos sustenta para avançar até um dia que nós estaremos finalmente na Tua presença. Dá-nos a Tua bênção, cuida do Teu povo. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos podem, antes de recebermos a bênção, apenas lembrar dos serviços durante a semana
E se alguém ainda não tiver feito a inscrição para o Faith Lift, para esse encontro das nossas irmãs na igreja, devem fazê-lo. Mas também para lembrar, aliás, para informar que, tendo em conta o encontro para casais, o número já esgotou. Agora, se alguém quiser ir, tem que esperar para a próxima oportunidade. Nós continuamos também orando. Algumas pessoas na congregação irão para a Assembleia Geral e vamos pedir a Deus que em tudo Ele possa estar no centro e abençoar as nossas vidas. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado para todos. Deus conosco.